Boa tarde a todos. Bom dia para aqueles que ainda não almoçaram, boa tarde para aqueles que já almoçaram. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora iniciando, dentro do nosso ciclo de webinars, a segunda webinar, com o foco Trabalhadores da Saúde Seguros, Pacientes Seguros. Queria, em nome da comissão organizadora, agradecer a presença de todos. Meu nome é Ana Flávia, tenho o prazer de mediar essa nossa discussão, que está programada para acontecer em 1 hora, e que tem aí duas pessoas muito experientes nesse assunto que eu vou apresentar daqui a pouquinho, gente. Só fazendo uma introdução sobre o que a gente vai falar. Vocês que vêm acompanhando já, né, esse ciclo, essa é a segunda webinar. A gente está trabalhando fortemente, o propósito é trabalhar fortemente o tema Trabalhadores da Saúde Seguros, Pacientes Seguros, porque ele está alinhado a todo o trabalho que vem sendo construído pela ONA e pela Sobrasp nessa parceria, alinhados àquilo que é o grande trabalho, o grande movimento mundial, falando sobre a segurança do paciente. Então, está claro já para todo mundo, o mundo e graças a Deus, né, infelizmente precisou de uma pandemia para a gente reforçar essa discussão sobre a segurança do paciente, e além da gente discutir a questão da segurança, a gente vai trazer aqui também nessa sequência de webinars o quanto que a gente precisa trabalhar o nosso profissional para que a gente possa cuidar do nosso paciente. Então, a gente aproveitou aqui todo o ensaio do que vem acontecendo aí mundialmente. Vamos lembrar que em 2019, né, a OMS instituiu o dia 17 como o Dia Mundial para a Segurança do Paciente. Esta é a semana em que será comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nós temos aqui o Setembro Amarelo, nós estamos aí falando de prevenção do suicídio, nós estamos falando aí de depressão, e a gente trouxe aqui, nessa sequência de webinars, a possibilidade da gente discutir, alinhados aí ao lema de 2020, que foi estabelecido com esse logo, Trabalhadores da Saúde Seguros, Pacientes Seguros. Então, que cada um de vocês tenha muito êxito nessa semana. Tenho certeza que todas as instituições de saúde estão promovendo discussões a respeito da segurança do paciente e do colaborador. Essa é uma semana, é um marco, é uma semana muito especial para as instituições de saúde, e que essa seja uma discussão que agregue valor para tudo aquilo que vem sendo trabalhado pelas instituições. Então, reforçando, existe uma parceria entre a Sobrasp e a ONA. A Sandra e a Sirlene estão aqui representando as duas organizações. Não podemos deixar de agradecer aos patrocínios da Orbis Engenharia Clínica e da Abimo. Para vocês que estão participando, queria pedir que fiquem muito à vontade para que vocês tragam seus questionamentos. Vamos aproveitar a experiência aqui da Sandra e da Sirlene, e eu vou aproveitar para apresentá-las. Então, vocês têm aí o chat disponível para que as perguntas sejam realizadas. Se a gente não conseguir colocar todas as questões para discussão, a gente vai encaminhar depois para elas e a gente, dentro do possível, vai dar o retorno. Então, resgatando saúde mental dos colaboradores de saúde, vou apresentar agora as nossas convidadas. Então, vamos lá. Sirlene Maria Schneider Vale, espero que eu tenha falado certo. A Sirlene é psicóloga com pós-graduação em Administração de Recursos Humanos e em Gestão de Negócios em Saúde. Tem 30 anos de experiência em gestão de pessoas em grandes empresas e atualmente ela atua como coordenadora de gestão de pessoas na Unimed Vale dos Sinos. Pensa como a gente vai aproveitar dessa experiência toda, gente. Sirlene, se você quiser dar um oi para todo mundo. Sim, Ana. Bom dia para todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite em nome então da Unimed Vale dos Sinos, onde eu trabalho. E aí eu já vou falando de saúde mental, né? Porque esse convite de vocês, ele me fez muito, me sentir muito valorizada,
muito reconhecida. E eu digo que profissionais valorizados, eles vão ter saúde mental. Eles vão conseguir trabalhar felizes, eles vão conseguir produzir mais e melhor, né? Então, eu quero agradecer muito, muito o convite de vocês. Fico muito feliz. Espero contribuir com todos que estão nos assistindo. Com toda certeza. E apresentando agora a Sandra Cristine, ela é enfermeira, é doutora em Ciências da Saúde pela USP, especialista em Ciências da Melhoria pelo IAT. Vou pedir para você também dar um oi para todo mundo, Sandra. Vamos lá? Bom dia, para mim é um prazer, eu quero agradecer principalmente a Sobrasp, a ONA pelo convite e também ao Grupo Leforte por ter me proporcionado estar aqui com vocês nesse momento para discutindo um pouquinho desse tema, né, que é tão importante. Eu também quero agradecer a presença da Selene, que vai contribuir, a gente vai fazer uma discussão muito gostosa hoje. Então, a gente vai trocar bastante figurinha, viu? Então, para mim é muito prazer estar com vocês. Muito bom. Então, uma vez que as nossas convidadas já foram aí apresentadas, eu peço atividade e elementos para a gente contribuir também na discussão, tá certo? Estão me ouvindo bem? Ok? Me ouvem? Ótimo. Bom, Sim. gente, preparei aqui uma pequena introdução para dar aí até o subsídio para o começo da discussão, tá certo? Muito se fala sobre saúde mental, é um tema recorrente, né? Nas publicações, trabalhos e reuniões, mas a gente sabe que na prática ainda é um tema que pode ser trabalhado de uma maneira muito melhor. Ainda é uma discussão que tem uma série de questões que ainda são negligenciadas e que ela envolve tanto a questão do entendimento do gestor como do próprio profissional de saúde. Porque todo mundo é responsável para que realmente os mecanismos e campanhas que estão sendo trabalhados aconteçam na vida real. Tudo que a gente tem passado, né, a pandemia, esse ano que não existiu, eles foram aí a combustão que a gente precisava, talvez, para colocar esses assuntos à tona. Mais do que nunca. E que felicidade a gente poder agora discutir isso de maneira robusta e verdadeira. Então, considerando que a gente já discutiu na semana passada, né, entendendo o tema, que é um tema tão forte, trabalhadores seguros, pacientes seguros, resgatando o que já foi dito na webinar anterior, em que foi dito várias vezes em que a gente não pode falar de paciente seguro se a gente não for trabalhar a segurança do colaborador, né? As coisas caminham costuradas. Considerando o cenário que a gente tem acompanhado de escalas sobrecarregadas, um ambiente de trabalho pesado, medo, tensão, insegurança, estresse. Queria começar com uma provocação para vocês, perguntando se é possível a gente falar de saúde mental do nosso trabalhador, do profissional de saúde, sem a gente discutir a melhoria das condições e do ambiente de trabalho. Vou começar, Sandra, por você, e aí eu vou pedir para a Sirlene para a gente fazer aí um bate-bola. Perfeito. Bom, eu acho que não dá para conversar de uma coisa sem interligar a outra, né? Elas estão diretamente relacionadas. As questões do trabalho não tem como. Saúde mental é um todo, né? Eu brinco, né? Que não dá para a gente considerar, como a gente já ouviu há muito tempo, o colaborador chega aqui, ele tem que esquecer os problemas dele, quando ele chega aqui, ele tem que ser outra pessoa. Não dá para a gente dissociar, porque eu brinco, né? Onde a gente vai, a gente se carrega na mala, né?
Então, isso é fato. E quando a gente fala, né, de saúde mental, com a questão da melhoria das instituições, elas estão intrinsecamente juntas, né? Até a própria OMS, né, a gente falando um pouquinho da pandemia, né, ela fala, né, que 1/3 da população, geralmente quando é submetido a uma pandemia, como a gente vem vivenciando ainda, né, isso fatalmente vai gerar alguns agravos de saúde mental, né? E quando a gente olha para dentro das nossas instituições de saúde, a gente tem que, sim, olhar como um todo para que a gente consiga trabalhar adequadamente alguns critérios para a gente transportar essa questão da saúde mental. Até você mesmo falou, né, Ana, nessa tua introdução, falando que, sim, hoje o profissional de saúde ele está exposto a muito medo. Eu acho que agora, depois de 6 meses, né, desse processo, eu acho que a gente até já está um pouquinho mais tranquilo, e isso assusta, do ponto de vista de segurança do paciente, se a gente for aumentar um pouquinho esse nível, porque a gente sabe que quando a gente é muito seguro no processo, é onde aparecem os eventos adversos, onde a gente mais erra. Então, essa questão da gente estar agora mais acostumado com essa questão da pandemia, desse cuidado ao paciente, né, nessa questão pandêmica, isso a gente precisa sim ter algumas precauções ainda. E olhando agora mais fortemente, eu acho que muitas instituições tiveram que se adaptar a essa questão da saúde mental, porque senão a gente não ia ter como cuidar, porque não ia ter trabalhadores disponíveis, saudáveis, para que possam atender aquele que está tanto precisando da gente, porque a gente também começou a ficar doente, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração e não dá para dissociar saúde mental da melhoria da instituição do cuidado. Vou passar minha palavra para a colega, senão a gente começa a falar. Vamos lá, Silene. Eu concordo plenamente com a Sandra. A gente tem que começar a olhar a saúde como ela integral, né? Como essencial para o ser humano. As empresas não podem mais olhar só para a saúde física, né? E as condições, há um tempo atrás, a gente olhava só para o ambiente físico. Entendo que agora, muito mais, a gente tem que olhar para a pessoa que tem sentimentos, que tem dores, né? Que tem medo. Então, a empresa tem que propiciar espaços para acontecer essa fala, né? E muito de despertar nas pessoas o protagonismo nelas, né? De que elas devem também procurar essas pessoas dentro da empresa e falar, eu tenho medo, né? E aí a gente tem profissionais que são preparados para isso, né? E vão poder acolher esse medo e o profissional vai conseguir desempenhar melhor, ganha a empresa e ganha o colaborador, o profissional. Então, sim, não tem como mais dissociar. A saúde mental precisa ser olhada integralmente. E vocês acham, meninas, que as nossas instituições, elas estão preparadas, elas têm essa maturidade para entender que a gente precisa trabalhar essas questões em conjunto? Será que a gente já olha para o ambiente de trabalho hoje? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vamos lá, Sandra. Bom, eu acho que, infelizmente, a gente ainda não está preparado. As instituições, por quê? Quando eu olho saúde mental, eu vejo que a saúde mental ela vem muito ligada com a promoção da saúde, né? E a gente ainda está lá na página 1, porque a gente está olhando na doença. As instituições de saúde como um todo, a gente é muito curativo ainda. Então, a gente não olha a promoção. Quando a gente vê algumas instituições que já existem, hospitais, né, grupos de saúde, que olham essa questão da promoção da saúde, como, por exemplo, fazendo um mapeamento do perfil epidemiológico dos seus colaboradores, olhando a partir desse mapeamento quais são os gaps
que a comunidade de colaborador está apresentando de problemas de saúde e começa a fazer um tratamento mais preventivo, né, com grupos e vários exemplos que a gente começa a ver que essas instituições saem na frente, né? Até mesmo hoje, essa questão de promoção, colocando médicos da família, enfermeiros da família, fazendo aquele time, né, de cuidado de família, né, olhando mais esse lado de promoção. Então, eu acho que essas instituições têm muito a ganhar, e a gente vê que tem resultados promissores, mas são pequenas instituições, são números pequenos ainda que estão nessa linha de evolução. A gente vê que a grande maioria dos hospitais, né, a gente está focado ainda na saúde, aliás, na promoção da doença, ainda estamos focados na doença. Até mesmo a gente tem serviços de medicina ocupacional que realmente fazem os seus periódicos, olham essa questão das patologias que muitos colaboradores apresentam, mas ainda não tem aquele olhar mais focado, apesar de também ter grupos já de psicólogos, mas que atuam mais de uma maneira mais reativa do que propriamente olhando o lado mais preventivo da saúde mental. Olha, Sandra, talvez eu esteja um pouco mais otimista, mas eu vejo assim que as empresas estão, por exemplo, usando muito o livro do Márcio Fernandes, que é Felicidade dá Lucro, né? Então, vejo também esse ano muitas grandes revistas colocaram na sua capa, né, sobre o burnout, sobre a depressão, nos orientaram, né, em práticas para melhorar. Então, eu percebo já um certo amadurecimento das empresas. As empresas têm que pensar nisso, porque senão não vai se tornar sustentável o negócio, né? Então, eu já percebo um certo amadurecimento. Aproveitando, né? Pois não, Sandra, quer Não, completar agora? Eu também acho, Cir, sabe por quê também? Porque eu acho que a saúde, hoje o custo da saúde está muito elevado, né? E se as empresas não forem para esse lado de promoção de saúde, a conta não vai fechar. Então, eu acho que tem uma coisa sendo olhada mais por esse viés, e isso a gente tem que pegar carona, porque isso ajuda para a gente, porque senão a gente não vai conseguir ser sustentável no mercado, entendeu? Os hospitais não vão conseguir garantir uma saúde física completa dos seus colaboradores se não tiver esse olhar. Concordo com você. E seja, né, pela situação de sobrevivência e sustentabilidade, pelo que for, é a hora mesmo da gente sair daquela questão de que cuidar dos profissionais é entregar EPI, cumprir PCMSO e PPRA, né, gente? É muito mais, são pessoas, né, que têm medos, receios e precisam ser vistos como pessoas e não como máquinas que estão lá prestando serviço, né? Talvez seja a mudança de mindset que está vindo aí. Aproveitando que a gente já entendeu que existe ainda uma divergência de maturidade muito grande entre instituições para lidar com o ambiente de trabalho, né? Trazendo agora mais especificamente para o tema da nossa webinar, né? Até fazendo essa correlação com esse mês de setembro, que é o mês de prevenção do suicídio, trazendo junto essas estatísticas da OMS, né, que tem aí alertado para a questão do aumento da depressão nos profissionais, né, nesse grupo de profissionais de saúde, que é um fator alarmante. Eu vou pedir para vocês aqui, para que vocês comentem o que vocês têm visto, não só nas instituições de vocês, mas o que vocês têm visto de realmente campanhas e programas que de fato estejam trabalhando a saúde mental de uma maneira, né, como vocês disseram, como um todo, e essas ações aí, de fato, baseadas em identificação desse paciente depressivo, identificação do paciente com risco de suicídio. Contem para a gente, contem para quem está participando conosco, o que vocês têm visto que na percepção de vocês faz a diferença, e aí eu vou aproveitar para que vocês tragam um pouquinho também do que vocês têm vivido
nas experiências que vocês têm praticado aí nas suas instituições, focadas exatamente nessas questões. Vamos lá, Sandra. Bom, Ana, eu acho que isso é uma questão que vem realmente aumentando. Nós, né, enquanto sociedade, nós estamos doentes mentalmente, isso é fato. E assim, o que é muito importante é que, enquanto seres humanos, a gente precisa começar a aprender a falar disso, né? O duro da saúde mental é que a gente é muito munido a preconceitos, né? Eu não posso falar que eu estou com uma depressão, que eu estou doente, ou que eu estou com um toque, ou mais acolhido, né? Sem energia, sem alegria para viver. Porque eu vejo que quando a gente vê essa questão da depressão como evolução para um suicídio, e não necessariamente, né? Porque eu pelo menos tive algumas experiências de amigos meus que cometeram suicídio, e pessoas da área da saúde, inclusive, que nunca manifestou nenhum sinal. E isso que nos pega, né? Porque a gente olha, a pessoa está com a gente aqui agora, trabalhando, e daqui a pouco a gente recebe uma notícia que aquela pessoa tirou a vida ou atentou contra a vida, né? Então isso é uma coisa que às vezes a gente fala, nossa, a gente não percebeu nenhum sinal, o que levou aquela pessoa? Isso eu acho que a Silene, enquanto psicóloga, pode até falar, né? Que o suicida, né? Ele não quer tirar a vida dele, ele quer tirar a dor que ele tem. E, infelizmente, como consequência de tirar essa dor, ele comete o atentado contra a sua própria vida, né? Então, eu acho que enquanto gestores, enquanto pessoas assim, imbuídos dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição de saúde, a gente precisa cada vez mais falar disso, tirar esse preconceito, né? Trabalhar pontos específicos, né, da saúde dos nossos colaboradores e começar a perceber aquele colaborador que muda comportamento, que às vezes tem alguns gatilhos, que ele está passando por situações difíceis, e a gente tem que ser sensível para que começamos a perceber essas coisas, para trazer esse colaborador para o nosso convívio e a gente tentar discutir, tentar ajudar a apoiar ele na melhor forma possível. Claro, existem ferramentas, a gente sabe disso. Só que esse primeiro acolhimento, ele é muito importante, porque é aquilo, né? A gente está dentro de uma organização e muitas vezes a gente não conversa com a nossa própria equipe, pela dinâmica do trabalho. E isso daí vai passando. E quando você vê, você está tão atolado de trabalho que você não conseguiu hoje olhar aquela pessoa, que aquele dia aquela pessoa estava precisando de um apoio. Então, cabe a nós, pessoas e profissionais de saúde, começarmos a ser mais sensíveis para que a gente consiga perceber, perfeito, a gente tem todo um mecanismo de identificar na beira do leito aquele paciente que tem um potencial risco de suicídio, que tem uma alteração do seu estado psíquico. Mas e a gente? E eu, por exemplo, o dia que eu estou triste? Com quem que eu posso conversar? Tirar minhas dores. Às vezes é só um bate-papo com algum colega que ele já me dá uma luz, ele me dá um caminho. E esse acolhimento a gente precisa sim fazer. E infelizmente, pelo nosso tempo, pela nossa dinâmica, a gente vem fazendo menos isso. E é isso que está deixando todo mundo preocupado e tendo esses resultados, essa estatística tão grande. Vou deixar se falar, senão... Bastante. Sandra, realmente eu concordo muito com tudo que tu disse, né? Eu acredito que o nosso segredo, a fórmula que a gente tem que usar é preparar nossas lideranças, né? Eu sempre digo, eu trabalho em recursos humanos, mas o gestão de pessoas não está à noite lá dentro do setor do bloco. Quem está é o enfermeiro. Então, é o enfermeiro que vai poder ver, talvez, uma mudança de comportamento no técnico de enfermagem. Então, o segredo é
preparar esses líderes, né? Para que eles tenham um ambiente, propiciem um ambiente de segurança psicológica para suas equipes, né? Onde o colaborador, o profissional possa chegar e dizer, olha, eu estou deprimido, assim como ele diz, olha, eu estou com uma apendicite, né? Que ele consiga ter espaço para contar sobre os sentimentos, os medos, as dores dele. Então, gente, o segredo é desenvolver nossos líderes. Nós, enquanto gestão, né, chamar esses líderes, prepará-los para eles cuidarem das suas equipes, né? O líder tem que cuidar de quem cuida. E a gente, enquanto gestão de pessoas, quer preparar esses líderes para isso, né? Que eles saibam escutar, que eles saibam acolher sem preconceitos, né? Porque, Sirlene, assim, desculpa, Ana, quando a gente continue. escuta, né, essa coisa do líder, né, que a gente vê que existe muito uma dificuldade de trabalho, porque o nosso líder ele é duro, porque nós fomos formados, a gente é da mesma geração, a gente foi formado naquela coisa muito tradicional, que não, tinha que levantar quando o professor chegasse na sala. Perfeito, naquela época, né? E isso a gente trouxe para a nossa vida. Eu como enfermeira, eu tenho várias coisas muito engessadas, quadradas, porque foi isso que eu fui criada assim, né? Formatada, né? Então, hoje, a gente precisa realmente trabalhar esta flexibilidade para começar a escutar, ter uma escuta genuína, uma escuta ativa daqueles que precisam da gente, né? E lembrando, né, muitas vezes o colaborador, ele não deixa a instituição, ela é uma instituição, ela é como se fala, ela é sólida, né? Quem recheia, que dá vida a essa instituição, somos nós. E os colaboradores, eles deixam as pessoas, não a instituição. Então, é uma coisa que a gente, cada vez mais, a gente precisa começar a suavizar isso, ser mais leve. O trabalho já é pesado, sim, e tem que ser. A gente da área da saúde, a gente tem um compromisso muito grande com aquilo que está na beira do leito, com aquela pessoa que está ali. Esse é o nosso maior compromisso, o nosso paciente. A gente não pode errar com ele. Mas a gente precisa ser agradável, flexível, acolhedor com a nossa equipe para que a gente consiga dar melhor cuidado para aquele paciente, porque é reflexo, isso é segurança do paciente, né? Você começou a tua introdução falando disso, né? Que é importante a gente ser feliz, ter reconhecimento, porque você faz mais legal, é mais gostoso, né, trabalhar assim, né? Até aqui, reforçando, né, o que é a saúde mental? É o bem-estar, eu estar bem. Isso não significa que eu não vou ter desafios, eu vou, mas eu vou estar bem preparada, né? O ser humano, ele tem E recursos até internos, provocando, Silene, Oi? Oi? Cadê a Ana? Acho Bom, que... ela congelou, mas fala aí, Sandra, é Sim. bem isso, assim, estão me ouvindo? é valorizar Eu, as pessoas, né? É reconhecê-las, elas vão ficar felizes e elas vão dar conta do maior desafio que vir à frente, né? me ouvem agora? Sim, Ana, estou te ouvindo. Sim, Queria Ana. aproveitar para trazer até para vocês, isso que vocês estão trazendo é tão importante, porque quando a gente fala de valorizar como líderes, né? Valorizar, reconhecer e acolher, a gente está falando que pessoas têm que ser uma preocupação real, né? Todas as instituições colocam lá na sua estratégia e nos seus valores, né? Na sua visão, cuidar das pessoas, promover a saúde das pessoas. Talvez isso tudo que vocês estão trazendo passe também um pouco por rever como que a grande estratégia de verdade está voltada para as pessoas que estão dentro da instituição, né? Porque muitas vezes talvez esteja a gente perdeu a escutatória, a gente perdeu a capacidade de andar lá no Gemba para saber o que está acontecendo, a gente perdeu a sensibilidade de conseguir olhar no olho do outro.
Talvez seja uma mudança de comportamento que as instituições também tenham que pensar, que vai começar lá de cima, né? Começa por eles. Eu estou aqui. Você pode contar comigo. Vocês concordam com isso? Sim, sim, claro. Com certeza, Ana. A tua voz falhou um pouco, mas entendi que tu reforçou a minha fala e a da Sandra antes, né? Onde o profissional tem que se sentir valorizado, escutado, as expectativas do profissional, elas têm que estar convergindo com as expectativas da empresa, né? Os dois querem ganhar, é um ganha-ganha, né? A empresa tem seus objetivos e o colaborador também, e o quanto a gente pode aproximar esses objetivos através dos diálogos, né? Perfeito. Temos uma pergunta aqui. Se vocês me permitirem, vou trazer a vocês as perguntas que estão chegando, que elas estão bem relacionadas a isso que nós estamos conversando. Tudo bem? Então, aqui, Sobrasp, gostaria que comentassem sobre a segurança psicológica, onde existe espaço e são bem-vindas as dúvidas, as preocupações e os receios dos trabalhadores da saúde. Sandra, vamos dar uma pincelada. Você entendeu a pergunta? Ficou clara? Bom, eu entendi, acho que é para contar um pouco da experiência, né? Então, hoje eu vou falar da experiência do Grupo Leforte. Hoje, desde o início, né, já tinha-se um projeto muito grande, já tinha essa questão dos psicólogos, né, trabalhando com a saúde mental de todos os trabalhadores. Com o advento da pandemia, esse processo se intensificou. E aí foi criado um projeto chamado Mente Sã. Então, onde, por canais de comunicação, não só agora mais presencial, como por intranet, chats de conversa, por telefone, existe todo um acolhimento dos colaboradores que estão pedindo por ajuda, tá? Quando o gestor também identifica algum colaborador que precisa desse encaminhamento, ele é direcionado para esse programa de Mente Sã. E ele faz todo um trabalho individual com psicólogos e psicanalistas, que hoje dá esse acolhimento e faz esse trabalho de terapia com esses colaboradores, tá? Então, hoje, o Grupo Leforte, ele tem muito forte essa estrutura desse programa chamado Mente Sã. Sirlene, você tem alguma experiência que vocês estejam acompanhando também para trazer para todo mundo que está assistindo? Como é que isso tem sido trabalhado? Acredito que respondendo a pergunta sobre segurança psicológica, é bem interessante um trabalho que a gente fez, está fazendo no mês passado para cá. Existe um teste onde tu aplica com a tua equipe, né? Eu apliquei com a minha equipe, e aí a resposta vai te mostrar se eles estão se sentindo seguros dentro do ambiente, por exemplo, aqui do gestão de pessoas. É uma pesquisa bem anônima, né? E aí tu consegue trabalhar o que talvez esteja causando insegurança neles, né? Talvez seja um colega que não aceita a diversidade, né? Talvez seja a liderança que não aceita o erro. Então, a gente consegue ter insights, demandas para melhorar a segurança psicológica de cada equipe. E a gestão de pessoas abriu isso para todos os líderes. Todos os líderes estão fazendo com a sua equipe, né? É bem interessante. Mas eu gostaria, assim, de dizer que na Unimed Vale dos Sinos, a gente já vem há mais de um ano, a gente fez o perfil epidemiológico no ano passado, e o nosso perfil epidemiológico deu, como eu acredito que várias das empresas de vocês, muitos colaboradores depressivos, ansiosos, estressados, né? E a partir deste perfil, a gente montou um comitê, que faz parte o RH, riscos de segurança, a diretoria, né? Tem um diretor que participa ativamente, a medicina preventiva, que a gente tem na nossa singular, e a gente fez ações bem robustas já desde o ano passado. Mas com o advento da pandemia, a gente intensificou e que nos ajudou demais, é uma plataforma de ensino à distância. A gente implantou o EAD, e ele é uma ferramenta muito didática, onde o nosso líder
pode criar o treinamento, a mensagem que ele quer passar, né? E todo colaborador acessa do seu celular, acessa da sua casa, se ele não conseguir acessar do seu trabalho. Todos os vídeos são curtos, uma média de 40 minutos. Aí a gente veiculou mensagens do nosso presidente, mensagens do nosso diretor, né? Enfim, muita mensagem de otimismo de que tudo ia passar, né? E abrimos, como a Sandra disse, várias frentes de psicólogos, psicólogos nossos, psicólogos terceirizados, que se colocaram à disposição para atender gratuitamente, em qualquer momento, o colaborador que estiver sentindo, né, com medo, ele liga para aquele 0800 gratuito. E, além disso, nós, como gestão de pessoas, fizemos blitz aos setores que estão na linha de frente, né? Claro que com toda a segurança possível, mas o RH entrou lá, né? Entregou um bombom glaciado em forma de coração, gente. O bombom já dizia tudo, né? E daí mais um cartão de visita com os telefones da gente. O meu telefone, o telefone da psicóloga que trabalha comigo, da analista. Então, o nosso colaborador, o nosso profissional se sentiu acolhido, sentiu aonde ele pode ir, que tem as portas abertas, né, querendo ajudá-lo. E que o medo é normal, gente, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então, é normal e vamos falar disso. Enfim, a gente tem um programa bem grande, né, de qualidade de vida. Se eu for falar todo ele aqui, eu acho que eu vou tomar quase que toda a nossa webinar, mas eu estou à disposição para depois compartilhar com vocês, Ana. Tá bom? Combinado. E aproveitando para vocês, vem mais uma pergunta aqui que está muito atrelada àquilo que vocês estão trazendo, né? Gostaria que falassem um pouco sobre a importância da aproximação das lideranças com os trabalhadores da linha de frente. Acho que vocês já deram uma pincelada, mas vamos falar mais sobre isso? Trazer o que vocês têm feito lá no dia a dia? Nós, então, Sandra, se tu me permite, a gente já vinha, então, desde o ano passado, como uma das ações para trabalhar o nosso perfil epidemiológico, fazendo reuniões mensais com todos os líderes. Todo mês a gente fazia presencial. E o objetivo era cuidar desse líder. Ele tem que estar bem para poder acolher a sua equipe. Então, a gente, nesses encontros, falava dos nossos medos enquanto líderes, né? De tudo que estava por vir, que a gente tinha que ter mais contato ainda com o nosso colaborador, né? Então, nós preparamos esses líderes e, quando veio a pandemia, a gente está fazendo virtualmente. Então, nesses encontros, a gente está falando muito com o líder para ele promover ações, e aí aconteceram várias. Aqui na minha sala tem um varal, onde a gente botou cartas quando o nosso colaborador vem presencialmente, porque a gente está muito em home office, né? Mas quando ele vem, ele tem uma carta que ele vai ler, sabe? Eu tenho lideranças fazendo ações maravilhosas. Happy hour depois das 6, onde tu faz um happy hour online, né? Onde eu posso, lá da minha casa, fazer um brinde, contar uma bobagem. A gente também preparou pessoas para inspirar os demais. O que me inspira nesse momento de pandemia? Talvez plantar, né? Talvez, e divulgamos isso na nossa intranet. Então, o nosso líder, ele está muito, muito engajado em cuidar ele da saúde mental da sua equipe. Bom, eu acho não vai muito longe, né, do que a Si comentou. Aqui também no grupo, também está feito todo esse trabalho, o líder foi convocado a trabalhar bem mais essa saúde mental, está bem da linha de frente, foi feito todo um trabalho com essa liderança. E também tem aquela questão, hoje a gente tem uma intranet que ela é bem ativa, ela é até uma ferramenta bem amigável, ela parece uma rede social, tá? Então isso os colaboradores podem postar, ela não é engessada, claro. Tem alguns momentos que é fixo, mas os comentários, fotos, eles podem postar. Então a gente está incentivando muito as comemorações.
Então, qualquer coisinha que acontece, a gente quer fazer festa, comemorar. Então, isso eleva um pouco o clima do time. E também, muitos os gestores, eles são convidados a gravarem um vídeo do celular de histórias que inspiram, né? Então, a gente tem essa página chamada Histórias que Inspiram. Então, está o líder contando em casa o que ele faz, o que ele fez nessa pandemia, que ele se reinovou. E isso vai passando para todo mundo. E é bem legal, porque você vê, nossa, ele é igual a mim, né? Não tem muita diferença, né? De coisas simples. Eu nunca cozinhei, então eu vou falar alguma coisa que eu me inovei cozinhando. Então, isso vai inspirando todo mundo. E uma coisa muito forte que a gente vem promovendo é comemorar pequenas coisas. Então, e agradecer o tempo todo, né? Então, é um chocolate, é um agrado, é sorvete. Eu acho que com a pandemia, muitas instituições fora da área da saúde privilegiaram bastante os colaboradores da área da saúde, né? Então, aqui no grupo, por exemplo, tem hospitais do grupo que ganhou lanche do McDonald's para todo mundo. Então, foi uma festa. Essa semana passada, a gente ganhou Nivea, que distribuiu para os colaboradores da assistência. Então, a gente tenta fazer disso um momento muito legal, para elevar esse nível de alegria, para ser um pouco mais contagiante com tudo isso que a gente vem experienciando na nossa vida profissional e pessoal. Aproveitando a deixa, meninas, em que vocês estão trazendo aí essa questão, né, do importante a gente celebrar as vitórias, o redescobrimento daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Aqui tem uma pergunta que pede para que vocês comentem sobre o que tem sido feito em relação ao apoio às segundas vítimas. Olha que bacana. Vamos lá? Sirlene, vamos lá? Você começa? Clarifica para mim o segunda vítima. Vamos pensar que quando a gente tem um incidente, uma ocorrência, um evento, a gente tem o paciente, tem o colaborador. Tá. O colaborador, ele é vítima, ele é a segunda vítima. Tá, Como é que a gente acolhe esse colaborador? Como é que a gente cuida dele depois de se passar por uma situação de intenso estresse, de medo, de insegurança, de fatalidade? Como é que vocês veem isso aí, Sirlene? Com a necessidade do isolamento, de não ficarmos tão próximos, a gente faz encontros virtuais, daí eu, como a minha formação é psicóloga, e nós temos também uma consultora interna, né, externa que vem, a gente fez vídeos com duas áreas daí, nós temos setores onde tivemos a segunda vítima, então, e a gente acolheu até a equipe, preparou a equipe para receber ela pós, né, o evento. Então, mais de uma equipe a gente está fazendo reuniões e acolhendo para que os colegas consigam também integrar novamente a segunda vítima, né? Além, claro, de todos os nossos especialistas, né? Aí eu entro com o nosso médico, né? E psicólogos, que todo colaborador tem acesso, né? Muito bem, vamos lá, Sandra. Bom, a gente incentiva, né, que o evento diverso, ele não é um erro individual, né? Então, a gente trabalha o erro como um sistema. Então, primeiramente, a gente precisa deixar isso bem claro, né? Promover essa cultura dentro da organização. A partir do momento que essa cultura ela já vem sendo desenvolvida, promovida, a hora que o colaborador expõe-se a um evento adverso, a gente precisa sim acolhê-lo, sempre falando, analisando o processo, praticando a cultura justa, trazendo ele para esta discussão, e caso ele tenha alguma interferência mais a nível mental, a gente vai encaminhar esse colaborador depois do acolhimento para
para o psicólogo, para o psicanalista, para a medicina do trabalho como um todo. Mas o importante é, antes a gente, enquanto equipe, trabalhar esse erro como um erro de processo, praticando essa questão da cultura justa e fazendo o acolhimento devido, tanto para o colaborador, família e equipe como um todo. Aproveitando que a gente está falando desse acolhimento, né? Aproveitando aqui uma nova pergunta. Olha, o pessoal está participando ativamente, que bacana. Exemplos de medidas que foram tomadas pelas instituições de vocês para o acolhimento do trabalhador em home office. É uma nova condição, né, gente? Vamos contar como é que vocês fizeram? Sirlei? Eu confesso que a gente colocou mais de 300 pessoas em home office no susto, né? E aí a gente está agora também desenvolvendo muito as lideranças, porque a gestão de um colaborador que não está presente todos os dias é um desafio, né? Então, a gente, com essa plataforma Lector, que eu comentei antes, a gente disponibilizou muitos vídeos para os líderes sobre o home office. A gente está trabalhando muito que não é mais necessário, isso não cabe mais hoje no trabalho, o registro, eu tenho que entrar às 8 horas e eu tenho que sair, esse controle do ponto, né? Então, a gente está indo muito assim, para a entrega, né? Se o colaborador fizer a sua entrega, tá ok. Se eu quero acordar às 10 da manhã, porque eu sou uma pessoa que durmo mais de manhã, eu de noite vou me estender, mas desde que a minha entrega seja feita. Então, a gente está preparando muito nossos líderes para essa nova cultura. Temos ainda em torno de 200 colaboradores em home office. Estamos com um projeto de estudo para se tornar definitivo para as áreas administrativas. Estamos em pleno estudo, mas a gente vê muita vantagem, vê muito colaborador que se tornou muito mais eficiente, que ele consegue, às vezes, em casa, se concentrar mais do que no trabalho, que são células, né? Aqui a gente tem células grandes, onde tem vários colaboradores. Então, nós temos um bom olhar para o home office. Acredito que ele veio para ficar. Estamos desenvolvendo muito, então, através da plataforma EAD, tá? Bom, eu acho que é um grande desafio para a gente da área da saúde, né? Porque é uma coisa que a gente tivemos que nos modernizar a toque de caixa, né? Então, eu acho assim, é interessante, a gente realmente tem um preparo, aqui no grupo também a gente tem muitos colaboradores em home office, principalmente a área administrativa, mas é muito louco porque você precisa falar com uma pessoa, imediatamente você já se conecta, você já chama, aqui a gente usa uma plataforma chamada Teams, então você já se conecta, você já fala com a pessoa, parece que a pessoa está com você. Claro, cansa um pouco mais, eu acho que no dia a dia todo mundo vem falando isso, que a gente realmente cansa um pouco mais, eu acho que é por conta da nossa luminosidade, o ouvido, tem uma questão disso. Mas, fortemente, já pelo menos a gente vem trabalhando e tem muita gente já acostumada. Também concordo, Silene, acho que a gente vai ter que sair um pouco, construir algumas regras, né? De não trabalhar mais aquela coisa ponto, mas entregas, produtividade e fazer esse alinhamento. Por quê? Nessa questão do home office, qualquer momento a gente está falando com as pessoas. Claro, a gente tem que também criar rituais para que não sobrecarregue esse nosso lado psíquico, porque senão a gente fica o dia inteiro conectado e esquece do mundo. Então, também é importante, é isso que a gente fala com os colaboradores, entra no horário, faz o seu intervalo de lanche, almoça, tem toda essa questão para a gente colocar também um pouco de quebras, porque senão a gente não aguenta. E a gente vem trabalhando essa questão, sim, mas eu acho que ainda é um desafio que a gente ainda tem que construir algumas questões mais sólidas para que a gente consiga desenvolver esse trabalho melhor, e eu creio que ele veio para ficar mesmo.
Perfeito. As perguntas aqui, meninas, elas estão focando muito em exemplos, né? Em iniciativas que vocês estejam trabalhando para que vocês citem aqui de novo. Está sendo perguntado em relação a exemplos práticos de como preparar as lideranças para cuidarem dos colaboradores, principalmente pensando na saúde mental. Pensando que a gente já está caminhando para os 10 minutos finais, vamos já aproveitar. O que vocês entendem que seriam medidas bacanas, né, instrutivas, para estas instituições e participantes que estão aí nos acompanhando, para aqueles que não pensam começarem a pensar, para aqueles que já pensam realmente, né, encontrarem o caminho de tornar isso duradouro, né? A pandemia vai passar, mas esse é um assunto que ele precisa ser discutido todos os dias, ele precisa ser fortalecido. Vamos dar uma ajuda agora? Vamos falar sobre a experiência de vocês, para todo mundo que está ouvindo, para a gente ajudar nesse direcionamento? Posso começar por você, Sandra, para alinhar com o que você acabou de falar? Pode, Ana. Eu estou aqui tentando pensar alguma coisa, né, que seja duradouro, né? Eu acho que assim, a gente precisa começar, enquanto líderes, a gente se desafiar e começar a colocar na pauta esta discussão. Como a gente coloca a segurança do cuidado, a segurança de qualquer outra questão, de processos, que a gente, isso vem muito claro para a gente, ainda mais eu vou falar por mim como uma gestora de qualidade, o tempo todo eu estou perseguindo isso. Por que não começar a também olhar critérios, colocar questões, me associar à medicina, segurança ocupacional, aí vai depender do nome de cada instituição que leva, medicina preventiva, colocar temas que a gente também comece a puxar isso para discussão. Não só falar, por exemplo, de tromboembolismo venoso, mas, por exemplo, fazer palestras de ansiedade, de depressão, de como eu me comporto nessas situações, em situações de crise. Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar mais na pauta da instituição temas desta magnitude. Tá? Trabalhar, adorei. Depois, Silene, gostaria que se você pudesse compartilhar o questionário, porque achei muito interessante, porque isso também dá substrato. A gente não faz todo ano a pesquisa da cultura de segurança? Vamos lá, vamos juntar com a área específica, vamos fazer uma pesquisa de cultura de saúde mental, não só olhando o perfil epidemiológico, mas focando nisso e começar a trabalhar isso muito forte na instituição de saúde e promover essa discussão a nível de gestão. Isso é importante, a gente precisa começar a falar, precisa ter clareza e sem preconceito, porque é o que eu falei lá no começo, a saúde mental, ela ainda tem muito tabu, e é isso que a gente precisa começar a quebrar esses tabus. Perfeito, vamos lá, Silene. O que a gente precisa, as instituições, pedir, e eu sei que aqui na Unimed Vale dos Sinos a gente tem a nossa diretoria, eles têm que abraçar a causa. O dono da empresa tem que perceber que se ele trabalhar a saúde mental do seu colaborador, ele vai ter resultados atendidos. É como eu disse lá no início, o colaborador feliz, ele entrega, ele vai atender lá o resultado de vendas, o resultado de receita, o resultado da satisfação do cliente. Então, o diretor tem que trazer isso para o líder, né? Eu ainda tenho uma facilidade, pessoal, porque a Unimed, a nível de Brasil, lançou o Jeito de Cuidar. E o Jeito de Cuidar é pleno de saúde mental. É dizer que as pessoas precisam ser cuidadas. Seja um cliente, seja colaborador, seja prestador, a sociedade, né? Então, está vindo assim a nível de... É como um chuveiro, né? De cima para baixo. Se a gente não trabalhar a saúde mental, não vamos nos tornar sustentável. Então, eu acredito que o líder está recebendo essa mensagem
da diretoria, do dono da empresa, né? Que ele precisa fazer isso. E eu vejo que nós, Sandra, profissionais da saúde, ainda temos um ganho muito grande, porque aqui a gente tem médico, a gente tem enfermeira, a gente tem nutricionista, né? Que tem já isso no seu propósito de vida, né? O propósito de vida tem que ser de cuidar. E isso eu acho que o profissional da saúde já nasce com isso, né? E aí, dentro da empresa, se a diretoria apoiar, a gente vai conseguir fazer belos trabalhos. Ana, deixa eu só complementar. Eu acho que a gente está falando, a Si gosta muito de falar da felicidade, eu também gosto bastante, que eu acho que faz muito sentido. Você vê, né? Tem aquele o jeito Harvard de ser feliz, né? Então você vê que a gente já tem algumas iniciativas, né? E é muito engraçado que isso agora, antes da pandemia, já estavam se discutindo muito essa questão da inteligência emocional, né? O QI, né? Tanto é que a Harvard agora, eles estão estudando, planejando, não só aquela história do QI como inteligência, né, a razão, a emoção. E agora eles estão trazendo para dentro dessa discussão também essa questão do feliz, da espiritualidade, da religiosidade, enfim, o que cada um identifica para si. Mas sair um pouquinho daquele 2 mais 2 igual a 4, pegando outros quesitos que completam esse ser humano, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, sim, nós vamos ter que começar a nos preocuparmos com isso, trazer essa questão desses quesitos de felicidade para dentro das organizações. E complementando a felicidade, gente, quem tem que cuidar da minha felicidade? Sou eu, né? Então, a gente, profissionais aqui da saúde, nós temos que gerar esse protagonismo na pessoa, né? Se ela está doente com uma doença psicológica, ela tem que buscar tratamento, ela tem que falar disso, como a gente faz quando está com uma doença física. A gente vai no médico, a gente segue todo o diagnóstico, todo o tratamento, né? Então, a saúde mental passa por aí, né? Para mim, a tradução de saúde mental é ser feliz. E a gente pode ser muito feliz no trabalho. A gente tem que mudar aquele conceito de que trabalho lá era uma ferramenta de tortura, né? Não, gente, trabalho é onde a gente se sente útil, onde a gente produz, né? Então, cada profissional tem que buscar isso. Se ele não se realizar, a gente fica 8 horas trabalhando, no mínimo. Se eu não buscar felicidade nessas 8 horas, gente, então sejam protagonistas. Todos nós temos que ser protagonistas. Por vezes temos que mudar um hábito. É difícil eu começar a caminhar, mas vou 15 minutos, vou no outro, né? É difícil eu cuidar da minha alimentação, parar de comer um doce, mas se eu não fizer esse protagonismo, ninguém vai fazer por mim, né? Então, a gente, profissionais, quer ajudar, mas tem que ter o protagonismo da pessoa. É engraçado, né? Assim, para finalizar, assim falou, eu até me emocionei, porque, né? O ser feliz, né? O que me faz feliz, né? Hoje, eu sou uma enfermeira, adoro cuidar de paciente, mas o que me faz feliz é saber que o que eu estou fazendo, eu estou melhorando a saúde, o bem-estar daquele paciente que tanto precisa. E desses colaboradores que a gente vai fazendo uma onda, né? Contagiando isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa levar para os nossos colaboradores é qual é o propósito. Qual é o teu propósito, né? Fazer eles refletirem nisso e discutir em cima desse propósito de vida profissional, porque esse é o nosso propósito, cuidar de pessoas que estão precisando da gente. Perfeito. Eu acho que é um chamamento, né, para todo mundo olhar nesse momento para dentro de si e redescobrir aquilo que é e aquilo que quer ser daqui para frente, né? Nós passamos aí por momentos tão difíceis, né, de tanta angústia, tanta dúvida, momento de olhar para dentro de cada um de nós, né? Eu tenho certeza, meninas, que falando de propósito e de felicidade, quem acompanhou essa webinar foi muito feliz. Feliz por poder ouvir experiências práticas e muito mais do que questões técnicas, trazer esse olhar de doçura, de olhar para as pessoas,
de ir além do cuidar do profissional, né? São pessoas. Vocês trouxeram aqui o resgate de uma série de questões que envolvem as relações humanas, né? Independentemente de cargos, de posições, está na hora da gente começar a olhar o outro. Estou muito feliz de ter participado desse momento. Quero agradecer muito. Nós temos 10 minutos aqui, já estamos terminando. Eu vou, antes de fazer os agradecimentos finais, eu vou passar rapidamente a palavra para vocês fazerem aí um fechamento das orientações que vocês querem deixar, se bem que foram palavras tão gostosas de otimismo, mas para a gente fazer esse fechamento, e depois eu vou fazer o fechamento final com os agradecimentos aí para todo mundo. Podemos fazer assim, meninas? Sandra, me permite, então? Gente, às vezes a gente não sabe por onde começar, né, a fazer esse trabalho dentro das empresas, mas comecem a sensibilizar as pessoas e trazendo atividades assim, ó, a ginástica laboral, a gente transformou ela agora por não poder ser juntar as pessoas. A gente fez o quarentreino, ou seja, durante a quarentena, a gente uma vez por semana tinha um treino virtual, que a gente parava na frente ali e fazia os seus alongamentos, né? A gente fez a Semana da Qualidade de Vida, gente. Toda quarta-feira a gente trazia, nós trouxemos, eu aqui quero dizer que eu adoro a doutora Ana Quintana, né? Que escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. O título parece assim, falar em morte é um tabu também, né? Mas nos ensina que enquanto a gente está aqui nessa vida, enquanto a gente tem respira, a gente tem que aproveitar, né? E dificuldades sempre vamos ter. O que precisamos é saber que a gente tem forças internas para superar esses momentos, né? A gente vive minutos e vida, momentos de glória, momentos de luta, mas que a gente saiba viver todos eles, né? E nos apoiarmos, gente. Usar a respiração, eu sempre digo, cheirem a flor e assoprem a vela, né? Tem coisas que são simples da gente fazer, mas que somadas vão dar um retorno muito grande. E assim a gente vai contagiando esse nosso mundo, que precisa, assim, de muito amor e de muita gratidão. A doutora Ana Quintana, na palestra que ela fez para nós, ela disse que, resumindo a palestra, se vocês guardarem essa palavra, amor e gratidão, eu já fico muito feliz. E então eu repito as palavras dela aqui para vocês, tá? E foi um prazer estar com vocês. Eu estou à disposição, eu gosto muito de compartilhar, acredito que é assim que a gente muda, né, esse nosso mundo. Então, muito, muito obrigada, eu também estou muito, muito feliz. Bom, obrigada, eu acho que eu preciso agradecer esse momento também, que para mim eu me emocionei, porque eu sou meio bobona mesmo, adoro falar disso, eu procuro viver intensamente essa minha profissão, porque é uma missão. O que a gente está dentro de um hospital, pode ser na área administrativa, o que for, a gente tem essa missão. Então a gente, por missão, tem que fazer ela bem feita e com amor, né? Porque a trajetória na vida já não é fácil. A gente tem tantos percalços, né? Nesse caminho a gente vai perdendo tanta gente, vai ganhando outras, mas a gente tem que ir passando porque é a nossa missão. Ninguém passa por acaso. Cada um tem o seu caminho, o seu destino. E eu falo que nessa questão de saúde mental, a gente precisa falar. Precisa estar instrumentalizado, precisamos falar disso, a gente precisa, sim, ter um momento para a gente se olhar, se permitir, não estar bem, não adianta a gente querer apertar o automático e sair fazendo, não é isso, não é legal. Lá na frente vai ter uma quebra disso. Então, não estou bem hoje? Para, respira, relaxa, toma alguma atitude, põe o cérebro para pensar, tira o reptiliano, o cérebro instintivo do lado. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Respira fundo e toma as melhores decisões, tá? É isso que a gente precisa fazer enquanto profissional e enquanto vida.
O dia tem que aproveitar com a família, aproveitar no dia a dia, porque nosso trabalho é muito sacrificante dentro do hospital, ainda mais agora nessa época que a gente vem passando, a gente está muito castrado de tudo, né? Não podemos nos divertir, não posso ir em tal lugar, não posso fazer tal coisa, a gente tem que usar máscara, tem que ficar respirando o CO2 o dia inteiro, ainda mais a gente que está dentro do ambiente de trabalho, é cansativo, no final do dia você tem dor de cabeça, você está cansado, mas no momento que você consegue dar uma respirada, respira e põe a cabeça para pensar. E tentar olhar das pequenas coisas, fazer com que elas se tornem coisas agradáveis e felizes para a gente. Porque a felicidade está dentro da gente. Cabe a nós escolhermos o que a gente quer para a nossa vida. Tá? Por mais difícil ou trabalhosa que ela seja, mas a gente precisa olhar isso, tá? E eu só tenho a agradecer, esse momento para mim foi muito bom, muito proveitoso. Silene, foi um prazer estar com você, Ana, nem fala, porque você já é amiga de longas datas. Muito obrigada pelo convite. Gente, olha, com amor e com gratidão, eu agradeço essa oportunidade. Acho que a gente discutiu não só saúde mental, a gente discutiu diversos resgates aí. Quero agradecer grandemente a vocês pela maneira com que vocês trouxeram tanta informação, tanta experiência. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a ONA e a Sobrasp. Quero agradecer a comissão organizadora que está aí por trás, dando todo o respaldo para que nós possamos estar aqui promovendo essa discussão. E não deixar de agradecer aos patrocinadores novamente, a Orbis Engenharia Clínica, a BIMO, e convidar a todos para que acompanhem a continuidade dessas discussões. Então, lembrando que sempre, neste horário, às terças-feiras, a meio-dia, nós temos aí, são várias discussões que estão programadas. Semana que vem, a gente vai falar de proteção do colaborador dentro do mesmo tema. Não deixem de participar e dizer que, se alguma questão não ficou respondida, para que vocês encaminhem depois para o comitê e que a gente vai encaminhar. E agradecer a todo mundo que participou, que perguntou, que somou, para que a gente possa continuar aí fazendo juntos essa grande construção. Obrigada a todos, tenham uma ótima tarde e nos veremos logo mais. Até logo, gente. Muito obrigada. Tchau, pessoal.